estamos, pela graça e pela bondade do nosso grande e eterno Deus, adentrando em vossos lares com mais um programa Amor Sem Fronteiras. Este programa ele é produzido e apresentado todo final de semana pelas igrejas evangélicas da nossa grande e bela Curitiba. Quero aqui agradecer a todos vocês pela sintonia, pela audiência. Quero também de coração agradecer à TV Educativa que gentilmente nos abre este espaço para a gente poder levar um pouco de alegria, um pouco de fé, um pouco de felicidade para as pessoas e abençoar casais, abençoar a juventude e abençoar principalmente as nossas famílias paranaenses e abençoar as nossas famílias também do nosso Brasil. Hoje vamos conversar um pouco sobre a ira. Sem dúvida alguma, um sentimento por demais perigoso. A ira tem ateado fogo em muitos relacionamentos e em muitas situações. Muitas consequências, às vezes irreversíveis, têm ocorrido por conta da ira. Mas o que é realmente ira? A ira é um sentimento, um movimento, às vezes desordenado do ser humano, que o leva a rejeitar com violência tudo aquilo que o desagrada e a vingar as ofensas reais ou imaginárias. É uma das muitas manifestações da alma. A ira é o desejo ardente de atacar, corrigir ou destruir algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaçou. Não é tarefa fácil lidar com a ira e não dar vazão a ela, mas é preciso ter consciência de que os atos de qualquer sentimento de raiva, ciúmes, irritação trazem resultados que, na maioria das vezes, não são positivos e até mesmo desastrosos. Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26, fala sobre esse assunto, dizendo: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que Paulo quis dizer com essa frase? Que ira e raiva pode acontecer com qualquer um de nós, mas essa situação não deve perdurar por muito tempo. Tem que ser situações momentâneas e passageiras. O salmista Davi nos deixou uma pérola de pensamento que está escrito no Salmo 37, versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal. Assim como Paulo, Davi deixa claro que a ira se desdobrará em furor, e furor em falta de paciência, e falta de paciência gerará destruição e confusão. Pela ira e furor, o casamento pode se desmantelar. Por esse sentimento desequilibrado, o relacionamento de um pai ou mãe com seu filho pode deixar marcas não somente no corpo, mas também na alma. Mas é com sentimentos desfigurados, como a ira, o furor e a raiva, que alguns profissionais, até competentes, perdem grandes oportunidades de sucesso e até mesmo têm que amargar a derrota, o prejuízo e o desmantelamento de um sonho. Também o sábio Salomão contribuiu de forma relevante com esse tema ao escrever em Provérbios capítulo 29, versículo 22. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A ira e o furor, segundo Salomão, só geram brigas. E se não bastasse essa gama de problemas, o fato é que, como bem disse Paulo, se não resolver de pronto os problemas, eles vão se multiplicando. A ira desmedida é como uma represa que se rompe. O que se segue é uma coletânea de desgraça e destruição. Mas como já disse antes, a ira é um sentimento perigoso, mas muito natural nas pessoas de qualquer idade, de qualquer segmento social. Então a pergunta que não quer calar é: o que fazer então? Como lidar de forma apropriada com a ira? Para responder a essa questão, quero me valer da mesma palavra de Deus que veio nos advertindo até aqui. Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em primeiro lugar, a última frase desse versículo diz que devemos ocupar nosso pensamento, ou seja, nosso pensamento é algo que pode ser disciplinado, pode ser administrado. É possível fazer escolhas no que pensar. Talvez seja mais difícil determinar sentimentos, ainda que não seja impossível, mas resolver o que pensar, isso pode se fazer, isso pode ser feito.
Há um ditado que diz que você não pode impedir que pássaros voem por sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos sobre ela. Você entendeu? Você não tem como evitar que pessoas causem situações estressantes na sua vida, mas você pode sim evitar que essas situações estressantes se transformem em ira e furor, mágoa e ressentimento. O texto lido diz que você deve ocupar seu pensamento com a verdade, com o que é respeitável, com o que é justo, com o que é puro e amável. Pense em coisas boas a respeito das pessoas e dos fatos. Não focalize seu pensamento naquilo que foi ruim, mas, como bem diz o texto, desvie seu pensamento para aquilo que é bom. Após um ataque de ira, é comum a tristeza e a depressão. Grandes somas de dinheiro têm sido gastas com esses desajustes emocionais. Milhares de lares são desfeitos, muitas inimizades são feitas, brigas são causadas, crimes são realizados e prisões têm como motivo a ira, a raiva, e o sentimento que brota disso é a amargura, causando elevação de tensão, a qual, por sua vez, produz o desequilíbrio físico, emocional e até mesmo espiritual. Por fim, meu caro amigo e amiga, entregue tudo para Deus em oração e deixe que Ele faça o que precisa ser feito. Não queira ser juiz nem vingador de nada e de ninguém. Não se abale com as tempestades da vida. Nosso Deus é muito maior do que qualquer situação ou de qualquer problema. Então, se você é um iracundo e o furor tem dominado sua vida, você não tem conseguido se controlar, eu quero orar por você e com você. Como eu já disse, Deus é tremendo e pode todas as coisas, até mesmo transformar uma pessoa iracunda numa pessoa calma e pacienciosa e paciente. Para nos ajudar nessa abordagem, vamos nos valer do salmista Davi, que escreveu um salmo muito apropriado. O salmo é o 37 e começaremos com o versículo 3, que diz o seguinte: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Vejamos alguns aspectos interessantes que o salmista destaca neste salmo. Ele chama nossa atenção que devemos nos alimentar da verdade, fazer o bem, confiar no Senhor e tudo isso vivendo plenamente a nossa vida aqui na terra. Mas quando ele nos diz para nos alimentar da verdade, a primeira pergunta que fazemos é: mas que verdade? Aliás, nesse mundo, muito se aplicam verdades relativistas. Tudo é relativo. O conceito de verdade é algo que tem desafiado a humanidade desde os seus primórdios, desde os primeiros filósofos da Grécia Antiga que debateram a natureza da verdade. Eles discutiram de sua relatividade era absoluta, se essa relatividade era ilusória, e nenhum deles chegou a uma conclusão definitiva, ainda que existam muitos conceitos diferentes até hoje sobre ela. É de vital importância procurar a resposta para essa pergunta na religião e principalmente na palavra de Deus. Para ajudar-nos a responder a essas questões, vamos focalizar nossa atenção em um versículo do ensinamento de Jesus, que está escrito em João capítulo 8, versículo 32. Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos considerar então as implicações dessa afirmação. Os humanos podem andar em dúvida e incerteza, mas Jesus é inequívoco. Ele fala sobre a verdade como algo exato e objetivo. Quando Jesus falou sobre a verdade, ele não estava falando sobre uma vaga abstração resultante de um intenso pensamento humano, ou meditação, ou lógica, ou de qualquer debate. Ele não definiu a verdade em termos subjetivos ou relativos, como uma coisa qualquer que as pessoas escolheram acreditar. Jesus definiu a verdade como um fato absoluto, revelado e eterno. Quando Jesus estava diante de Pilatos, sendo interrogado por ele, Pilatos lhe perguntou: o que é a verdade? Pilatos e a maioria das pessoas entendem a verdade como algo relativo, algo circunstancial. Jesus não respondeu à pergunta de Pilatos porque ele partiu de uma premissa errada. A verdade estava ali diante dele. Pilatos deveria perguntar: quem é a verdade? E não o que é a verdade. Foi o próprio Jesus quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a própria encarnação da verdade. Ele é a verdade em pessoa.
Portanto, conhecer a verdade é conhecer o próprio Cristo. Isso implica em amá-lo, obedecê-lo, honrá-lo e seguir fielmente os seus ensinos. Esse conhecimento resultará em uma mudança radical, numa nova visão do mundo, de si mesmo e de Deus. Ou seja, toda a realidade será lida e interpretada pelas lentes da verdade que é Cristo. O próprio Jesus reafirma essa verdade absoluta, escrita também no livro de João, agora no capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com esse entendimento de que a verdade é Cristo e conhecer a Cristo é conhecer a sua palavra e a sua vontade, chegamos no segundo ponto da ponderação do salmista, que além de dizer que devemos nos alimentar da verdade, diz também que devemos fazer o bem. Queridos, segundo Jesus, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos compreender que fomos enviados a esse mundo para fazer o bem ao próximo. E fazendo o bem ao próximo, fazemos o bem a nós mesmos. Devemos lembrar-nos sempre disso. O marido em relação à mulher, a mulher em relação ao marido, os filhos em relação aos pais e os pais em relação aos filhos. Sempre temos a oportunidade de fazer o bem uns aos outros. Devemos ter um forte desejo de fazer o bem ao próximo, sem pensar tanto em nós mesmos. Boas coisas nos acontecerão se até certo ponto não pensarmos em nós mesmos e tentarmos fazer outros mais felizes e aproximá-los mais do Senhor. É sempre bom fazer o bem, ser solidário e participativo com as pessoas à sua volta e com a sua comunidade. Rogo a Deus, em nome de Jesus, que tentemos diariamente ser um pouco mais solidários, que tentemos ser um pouco melhores hoje do que fomos ontem, que tentemos ter um pouco mais de amor e afeição ao nosso próximo. Sejamos direitos, justos e misericordiosos. Quero dizer a você, caro amigo, cara amiga que está me vendo, nós precisamos desabrochar esse amor que está dentro de nós, esse amor que o próprio Cristo já colocou quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. É necessário que nós possamos estar prontos a fazer o bem às pessoas ao nosso redor, ao nosso vizinho, aos nossos parentes, aos nossos colegas de trabalho, às pessoas que convivem conosco, aos nossos irmãos de fé. É possível fazer assim, é possível viver assim, é possível gerar esse sentimento em atitudes práticas, para que você viva mais feliz e faça com que as pessoas ao seu redor também possam viver uma vida mais feliz. Estamos nessa semana trabalhando com o Salmo 37. Sem dúvida, um salmo motivador e instrutor. Hoje queremos conversar sobre o versículo 4, onde ele escreveu essa preciosidade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, afirma o texto. Mas agradar-se do Senhor significa o quê? Será dizer, eu me agrado muito de Deus, pois eu tinha um carro e Ele me deu 2 ou 3? Será dizer, eu me agrado do Senhor porque eu tinha uma empresa falida, entrei na corrente e agora eu tenho uma empresa maravilhosa? Será dizer que eu me agrado do Senhor porque eu tinha um salário pequeno, ganhava pouco e agora ganho muito bem? Ou é dizer, eu me agrado do Senhor porque no tempo em que eu não frequentava a igreja, eu vivia oprimido e agora o Senhor me prosperou, eu durmo bem à noite e acordo muito bem. Eu me agrado do Senhor porque estava doente e Ele me curou e agora tenho saúde para dar e vender? Agradar-se no Senhor é muito mais do que tudo isso. É alegrar-se na sua vontade. As nossas emoções devem pertencer ao Senhor. A alegria do mundo, aliás, falsa alegria, está nos seus bens perecíveis, mas a nossa tem que estar no Senhor porque ela é eterna, completa e abundante. Claro que Deus não deseja seguidores que estejam vivendo a vida cristã como se estivesse carregando um fardo insuportável. Mas minimizar a alegria do Senhor em nossa vida às coisas é falso e perigoso. Logo, o alegrar-se ou agradar-se no Senhor é a realização de algo mais profundo e muito mais importante. Então eu volto a perguntar, como posso me alegrar no Senhor para que Ele satisfaça os desejos do meu coração, como está escrito? Primeiro, quando você se torna íntimo de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Ninguém se torna amigo de Deus andando distraído dele. Ninguém se torna amigo de Deus sem dar razão a Ele.
Ninguém se torna parceiro e cooperador de Deus se não oferecer com toda alegria e prazer para que a sua vida se cumpra na vontade de Deus. Segundo, você colherá as bênçãos de Deus na sua vida quando naquela hora de escolher entre uma paixão avassaladora, viciosa, pervertedora do seu ser, que gera dependência, que gera escravidão, que gera doença, que gera servidão espiritual, psicológica e afetiva, ainda que te pareça tão deliciosamente infernal e infernalmente sedutora, você opta por andar nos caminhos do Senhor, obedecer sua vontade, rejeitando todo o mal ou até mesmo a aparência do mal. Terceiro, você encontrará seus desejos realizados pelo Senhor quando escolher entre a facilidade e um ganho imediato, porém corrompido, a um trabalhoso com verdade, sinceridade, justiça e honestidade. Em quarto, você encontrará seus desejos realizados por Deus quando entre a realização de uma vingança, de uma justiça própria, de exaltares um direito adquirido ou de lucrares com algum mal que se tenha feito, optes pela liberação do perdão e da conciliação. Por fim, agradamos-nos de Deus quando obedecemos sua vontade no cotidiano de nossa vida. Por conseguinte, haveremos de ter plena alegria e a realização de cada um dos desejos de nosso coração, que são a manifestação de sua sabedoria, bondade, poder, e amar a sua palavra, que é isto que agrada ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo, quando encarnou-se e viveu como homem, nutria em seu coração o desejo de glorificar ao Pai, e o Pai satisfazer o desejo do seu coração. Qual é o maior desejo que deve estar em seu coração? Cristo, o Deus verdadeiro, o homem verdadeiro, deu-nos sua vida na cruz do Calvário para que pudéssemos ter vida nele. A partir de Cristo, Deus nos seria por adversário e as Escrituras ecoariam condenação, mas nele somos feitos filhos de Deus. Sua obra redentora concede-nos acesso ao Pai e é somente em Cristo que poderemos nos agradar do Senhor e somente em Cristo que os desejos de nosso coração serão satisfeitos. Nossa alegria consiste em conhecer a Cristo e ter comunhão com Ele e com a sua palavra. Será esse o seu caso? Você está alegre no Senhor? Você se agrada no Senhor? Qual o desejo do seu coração? Quando o salmista diz, e Ele satisfará os desejos do teu coração, ele está dizendo que se assim proceder, os sonhos dos que confiam no Senhor Jesus e em sua palavra se cumprirão, dando à vida um sentido de plena realização. Se alegrar no Senhor é algo maravilhoso, mas que exige uma decisão, que exige uma atitude, que exige uma mudança de vida. Agradar-se em Deus é agradar-se naquilo que de mais importante você pode escolher na sua vida. Vamos falar sobre o versículo 5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nessa preciosa passagem, o salmista nos brinda com dois verbos explícitos e um implícito. Os dois que estão bem visíveis são entrega e confia. E o implícito é o que vem como resultado, o fazer de Deus. Às vezes, nossa vida e nossos caminhos são recheados de obstáculos e dificuldades. Vão desde situações com a nossa saúde, nossos relacionamentos, nossas finanças e nossa espiritualidade. Portanto, nem sempre esses caminhos são planos. Nem sempre esses caminhos estão envoltos com a brisa agradável da manhã de sol. Mas sim, e às vezes, inundados com os ventos e tempestades e céu por demais escuro e intranquilo. Quando essas situações tendem a perdurar, o coração do homem tende também a se tornar inseguro, intranquilo, temeroso e às vezes até mesmo desesperançoso. Se é esse seu caso, ou se você está convivendo com alguém passando por esse momento, o texto que lemos hoje abre a janela da esperança e à luz da palavra de Deus, veremos que é possível sim acreditar que dias melhores virão. Como está escrito em outro Salmo, capítulo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
O primeiro verbo diz que você deve entregar seu caminho, sua vida, seus problemas, suas lutas a Deus. Mas o que é entregar? Entregar é um ato único, um ato que deve ser feito de uma vez e sem arrependimento, um ato de fé. Mas ainda você pode estar se perguntando, fé? Como assim por fé? Existem 3 níveis de fé. Um diz, sei que o Senhor pode fazer isso. Um segundo declara, eu sei que Ele vai fazê-lo, pelo menos para algumas pessoas. O terceiro é o nível mais alto de fé e diz, eu creio que Ele já fez, mesmo que ainda você não esteja vendo os resultados. Deus pode nos dar a capacidade de ver algo como acabado. No nível mais alto de fé, você não vai mais se preocupar. A preocupação revela que você não está totalmente confiando em Deus. Quando você confiar completamente nele, você vai parar de suplicar ao Senhor e começar a agradecer antecipadamente pelas respostas das suas orações. Mas por que entregar o caminho? Primeiro, porque Deus sabe escolher caminhos. O homem não. O homem é guiado pela vista e pelos sentidos e escolhe mal. E sofre danos por conta disso. Devemos entregar nosso caminho porque Deus sabe escolher caminhos. O homem não consegue isso. Deus conhece todo o nosso futuro. É onisciente. Portanto, somente Ele e somente Ele é capaz de saber qual é o melhor caminho para a tua vida. Porque Deus, em segundo lugar, tem caminhos sempre superiores ao nosso. Deus possui planos a respeito do homem que superam a melhor das imaginações humanas. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 está escrito, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Em terceiro lugar, porque Deus pode produzir caminhos onde parece impossíveis. Desertos, mares e abismos não são impedimentos para a construção de um caminho pelo Senhor. Para o povo de Israel, Deus abriu o Mar Vermelho. Para Jesus, fê-lo andar por sobre o mar. Para nos dar as maravilhosas cartas de Paulo, Deus o colocou numa prisão. Pois só assim o ativo apóstolo Paulo poderia parar e ter tempo para escrever. Mas, para entregar nossa vida a alguém, como por exemplo, no casamento, é preciso haver confiança. O salmista nos insta a confiar em Deus, em qualquer situação e em qualquer tempo. Mas também posso perguntar, mas por que devo confiar em Deus? E eu vou te responder. Primeiro, porque Deus é soberano. Nada ocorre sem a sua expressa permissão. Este é o princípio da soberania divina, que pode ser assim definida, a autoridade absoluta e inquestionável que Deus exerce sobre todas as coisas criadas, quer na terra, quer nos céus, dispondo de tudo de acordo com os seus conselhos e desígnios. Por conseguinte, quem descansa na soberania de Deus não se estressa, nem se desespera, nem fica inseguro. Sabe que todas as coisas acontecem de acordo com o seu divino querer. Por que eu devo confiar em Deus? Por conta do seu infinito amor. Todos os atos de Deus são atos do mais puro e elevado amor. Ele é amor. Mesmo que nos sejam dolorosos no presente, trazendo-nos infindáveis consolos no porvir, confiemos, pois, em Deus até mesmo onde o consolo parece impossível. Por fim, você ainda pode estar se perguntando, o que tenho que fazer para entregar e esperar com confiança? Em primeiro lugar, purifique o seu coração. Mesmo uma pequena quantidade do pecado, de amargura, falta de perdão ou orgulho, irá dificultar a sua comunhão com o Senhor. Segundo, renove a sua mente. Após o seu coração ser limpo, você será capaz de ver quando e onde Deus está trabalhando. Em terceiro, certifique-se de que seus motivos são puros. É sua intenção justa ou egoísta? E em quarto, concentre-se no Senhor. Muitas vezes, quando nos aproximamos do Senhor em oração, a nossa concentração não está nele. Nós vivemos as nossas emoções, os fatos e as opiniões dos outros. Tudo isso são inimigos da nossa fé eficaz. Em último lugar, visualize a resposta à sua oração. O mundo diz que tem que ver para crer, mas você tem que crer para ver.
Meu amigo, você já se acostumou a uma vida cheia de dúvida e descrença? Minha oração é que você vai aprendendo a confiar em Deus completamente. O segredo para a fé vitoriosa é descansar na capacidade do Pai para lidar com seus problemas. Confesse seus pecados, se concentre no Senhor e renda-se completamente à sua vontade. Então viva como se o seu pedido já tivesse sido atendido. Se você entregar, confiar e esperar em Deus, nunca mais você e a sua vida serão os mesmos novamente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero nesse momento pedir que o Senhor esteja derramando sobre cada uma das pessoas que estão nos vendo agora, Senhor, essa certeza que o Senhor está presente com eles e que o Senhor poderá fazer neles algo maravilhoso de confiar no Senhor, buscar no Senhor, entregar os seus caminhos ao Senhor e estar no Senhor, para que a vida deles possa ser realmente uma vida conforme o Teu coração, meu Deus. Tira do coração deles toda a distração, tudo aquilo que vem tirando deles o desejo de estar contigo, de ouvir a sua voz, de conhecer o Senhor pela palavra. Trabalhe no coração das pessoas que estão nos vendo agora, Pai, em nome de Jesus, para que haja harmonia nos seus lares, para que haja um relacionamento mais puro, um relacionamento mais altruísta, um relacionamento mais construtivo na vida de cada um deles. Pai, eu em nome de Jesus abençoo cada um deles agora, com a bênção da paz, com a bênção da prosperidade, meu Deus, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor possa operar de maneira eficaz no coração, na mente e na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero te convidá-los a estar conosco em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Filadélfia. Ela fica no bairro do Novo Mundo, na Travessa Ney Azevedo, 81, a uma quadra do terminal do Capão Raso. Venha estar conosco em nossos cultos. Ok. O nosso amor, o nosso muito obrigado, o nosso carinho pela tua sintonia, pela tua audiência para com o programa Amor Sem Fronteiras. Voltaremos em breve. Um abraço do pastor Irineu Rodrigues, de todos os pastores evangélicos de Curitiba, região metropolitana e do Paraná. Um abraço forte e até o próximo programa e Viva Cristo!